Marco Sharp é um dos treinadores e consultores mais respeitados do basquete brasileiro, com uma carreira de 24 anos como técnico, 75 a 1999, e mais 2 décadas de atuações em categorias de base e com profissionais. E o basquete profissional. Sharp coleciona 22 títulos de passagem por grandes clubes como Corinthians, Paulistano, Pinheiros e Sírio, entre outros. É, hoje a gente pensou em conversar com o Marco pelos motivos, primeiro, que ele tem essa grande experiência. Primeiro que ele vem colaborando com muitos técnicos e técnicas do nosso Brasil em conversas, em apoios, e participa diariamente não, mas todas as quintas-feiras do Talk, como que é o nome do Hoop Talk. Hope Talk, que é um grupo que está há muito tempo aí falando de basquete e fazendo muito sucesso. Então, Marco, a pergunta de US$ 1 milhão que você até colocou aqui, como melhorar o Brasil a curto prazo? Eu vou deixar já em suas mãos para você iniciar e a gente vai conduzindo aqui, né, para outras perguntas. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado por terem vindo me prestigiar. Eu estou muito feliz, agradeço demais aí o convite. E sobre essa pergunta, professor, é uma pergunta que realmente a resposta vale US$ 1 milhão, né? Bom, pelo que eu tenho acompanhado aqui nessa última década do basquete brasileiro, que eu voltei, estão fazendo 8 anos, né? Fiquei afastado um período, estou voltando, e quando eu voltei, eu senti que tinha muitas coisas. é, é, eu não vou falar que piorado, digamos, mas a gente teve, principalmente na, no trabalho com os novos treinadores, a gente teve um retrocesso com os conteúdos que eles estão recebendo aí diariamente, né? Então, eu tracei aqui uma linha de raciocínio e vou tentar me explicar agora. Olha, essa pergunta de como melhorar o nosso basquete é, é uma pergunta recorrente. É um tema que acompanho praticamente diariamente nos inúmeros grupos de WhatsApp do basquete espalhados aqui pelo país. A todo momento temos esses questionamentos. O que eu posso dizer? Que não existe uma solução simples para o atual momento do basquetebol brasileiro. O que o esporte nacional como um todo necessita em especial a nossa modalidade, é que um conjunto de ações coordenadas em diferentes esferas. Isso torna esse processo de voltarmos a ter novamente um trabalho de base mais pautado em cima de conceitos, princípios, etc. Isso torna o processo complexo e talvez até demorado para ser resolvido. Porém, existe algo que eu não poderia, é, que não pode mais ser adiado, professores. Precisamos dar o primeiro passo nesse sentido, com urgência. Antes de iniciarmos a conversa propriamente dita, é, eu queria pontuar algumas perguntas que devem ser feitas nos diferentes ambientes, nos diferentes grupos que estão preocupados com esse tema. É, a primeira pergunta é quem forma os nossos professores? Quem forma os treinadores? Como transformar quantidade em qualidade? E quem será o responsável por conduzir um processo como esse? É um processo gigante, é um processo que tem que envolver muitas pessoas.
Bom, essas perguntas, normalmente, elas ficam fora do debate. A gente escuta muitos palpites, não, temos que fazer basquete escolar, temos que isso, temos que aquilo, mas sem um estudo. Então, esses últimos 3 dias a partir do momento que eu recebi o convite de vocês, esses últimos 3 dias, eu me debrucei em pesquisas, num olhar, eu já tinha um olhar sobre esse segmento e tentei até pôr no papel e, e até adianto aqui, professora Daí, que se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse material que eu fiz e que eu estou tentando passar essas ideias hoje, tá ok? Bom, é importantíssimo que identifiquemos como está cada segmento do que eu falei agora. Quando discutimos sobre soluções para o basquete, normalmente surge uma ideia automática: aumentar o número de praticantes, como se isso bastasse, né? E não é bem assim. A lógica parece simples: aumentar o número. Teoricamente, se tivermos mais crianças jogando, naturalmente teremos mais talentos e, consequentemente, melhores resultados, teoricamente, né? Mas pensar dessa forma, no meu entender, é simplificar demasiadamente um problema que é muito mais complexo no meu olhar. Bom, eu tentei traçar algumas coisas como os problemas que nós temos que enfrentar daqui para frente, e eu até fiz uma figura de linguagem aqui que eu falei, é a primeira pedra no caminho. Então, seria o caminho oficial do que nós devemos ir atrás, lutar e reivindicar. Ele vem direto do Ministério da Educação. Que assim, muitos professores ligam para mim, a gente conversa praticamente diariamente com vários professores e tal, e a gente sempre fala, pô, o esporte, o basquete, o Ministério do Esporte. Na verdade, uma das grandes problemáticas que nós encontramos, ele vem diretamente do Ministério da Educação. Por que eu falo isso? Ô Marco, até isso que você está falando, Sim, eu acho um ponto assim bem diferenciado, porque é a primeira conversa de basquete que eu vejo alguém citar o Ministério da Educação. Então eu já vejo uma diferença nessa pergunta que você está fazendo, né? Nesse elemento que você está colocando, diferente do que eu já vi. Muito legal. não, legal. A Daíri e qualquer outra pessoa que quiser interromper, perguntar, eu tô às ordens, tá? Então, assim, dando continuidade, na minha visão, para que o Brasil volte a competir em igualdade de condições com as grandes potências mundiais, precisamos começar analisando a base do processo de formação dos nossos professores. Por que eu falo isso? Porque todo mundo fala, pô, precisamos melhorar os nossos jogadores, as nossas crianças e tal. Não. Antes de tudo isso, precisamos capacitar os nossos professores. É, os professores estão vinculados às faculdades de educação física aqui por todo o Brasil. Aqui eu faço uma observação que eu acho bem importante. Embora estejamos falando de uma modalidade esportiva, muitas das mudanças necessárias não dependem diretamente do Ministério do Esporte, e sim do Ministério da Educação. Eu tentei realçar isso. Principalmente, eu, eu fiz um estudo não, pesquisa, digamos, né? Sobre quando que mudaram as diretrizes das faculdades de educação física. Eu vi que foi no final do século passado, né, que começou todo um movimento, etc. Mas oficialmente foi a partir do ano de 2004.
o curso de educação física passou por uma profunda reformulação, sendo o que eu vou falar aqui é do conhecimento de vocês, só para não perder aqui o meu raciocínio. Então, assim, passou por uma profunda reformulação, sendo dividido em duas formações distintas, licenciatura e bacharelado. Essas mudanças, pessoal, não foram apenas administrativas. Ela alterou significativamente as diretrizes curriculares e a própria concepção da formação profissional. Quer dizer, mudou tudo. Mudou tudo. É, daquelas décadas anteriores, lá atrás, que eu me formei, por exemplo, a faculdade de educação física eram de 3 anos somente. Mas nesses 3 anos, eu tive basquetebol todos os anos, futebol, voleibol, handebol, natação. Quer dizer, nós éramos mais voltados para sermos tecnicistas do que outra coisa. Eu também acho que não deve ser por aí, só uma coisa ou só outra. Mas só que nessa mudança, a parte para a possibilidade de algum professor que queira ser tecnicista em qualquer modalidade é praticamente nula. Eu tava essa semana verificando os conteúdos de cada currículo, etc. É, é um semestre. Viu, Marco? Sim, Eu gostaria de falar, né, complementar o que você está falando, sim, que como eu hoje, há algum tempo já estou na universidade dando aula, né, e o que eu mais sinto, essa mudança que teve, o que eu mais senti nos últimos anos, é que cada vez mais os professores estão vindo generalistas, né? Então, uma mesma pessoa dá vários esportes e essa pessoa não tem o domínio total de nenhum deles, às vezes, né? sim, Porque ele aprende na teoria e tal. E aí, essa dificuldade de ensinar, né, que esses professores, que nem graças a Deus eu tenho o privilégio de dar a aula de basquete, e eu sou do basquete, né? sim, E aí, a outro problema que eu vejo que acontece é que muitos estudantes que estão vindo para a graduação, eles estão vindo com um repertório da escola pela falta de esportes. Então eles chegam para a gente como se fossem crianças, né? Não, não, sim. não tem nada. Então eu só queria pontuar isso para você continuar nesse raciocínio muito, muito interessante. Não, muito legal. Eu quero até pegar um gancho nisso, que essa semana a gente teve uma conversa e eu falei, esses professores, por exemplo, que estão se formando agora, com certeza eles pegaram esse pós-pandemia. E as crianças que nós estamos trabalhando, elas nasceram todas nesse século, sabe? Então, tá muito difícil. São gerações que nós temos que saber trabalhar é, de outras maneiras, e os nossos professores, como que a gente vai dar uma modalidade, qualquer que seja ela, viu, Adair? Inclusive, uma coisa que não tem nada a ver, mas que eu sempre falo quando eu falo de basquete formativo, de basezinha, etc., que os professores que trabalham com escolinha, com sub-12, etc., eles não necessitam necessariamente ser é, 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 super conhecedores de basquete, mas eles precisam ser conhecedores de crianças, entendeu? Então tá faltando que não estão sabendo basquete e também não estão sabendo lidar com crianças, sabe? Tá bem difícil, digamos. E para ter uma curva aí, uma correção, temos que estudar, né, professor? Sabe? Com certeza, com certeza. E aí você pega aqui no Brasil mesmo, né? E não tem como eu não citar aí algumas cidades que respiram muito esporte, né? Mas eu cito, claro, La Franca, que tem essa paixão pelo basquete, mas eu também cito Rio Claro,
que também que tem uma paixão muito grande, teve o basquete muito forte, né? sim, É, e o incrível é quando a cidade começa a respirar um esporte ou vários esportes, porque daí melhora também o nível dessas crianças, porque tem um espelho, né? De assistir os jogos, tem técnicos ali que representam também. Então, eu acho que as cidades também, municípios, perderam, né? Alguns exemplos, algumas equipes que ajudavam nesse processo de encantar, como o professor Jefferson Teixeira fala, encantar a criança, né? exatamente. Você sabe que essa fala do professor Jefferson é sensacional e eu complemento com esse encantar com acolhimento. Eu acho que essas duas palavras é o que tem que nortear quando a gente está com grupos de criança. Bom, eu estou falando muito rápido, pessoal, Não, tá tranquilo. porque eu começo a falar Ô de Marco, né, basquete, é uma loucura. para te deixar alinhado, o que seria, na sua visão, então, o papel do Ministério da Educação para ajudar o nosso basquete? Sim. Eu posso falar um pouquinho mais para frente? Pode falar, mais para Tá frente, sem bom. problema. Só, só terminar essa primeira ideia. Então, assim, sobre as faculdades de terem mudado as diretrizes, deixaram gradativamente de formar profissionais com perfil tecnicista, capazes de esses profissionais, esses formandos, deveriam ser capazes de atuar com profundidade no ensino e no treinamento de modalidades esportivas. Então, eu me admiro que ninguém levanta essa questão. Né? Eu fui com o professor Daniel Hutt numa reunião com a, com a reitora aqui da faculdade de Brusque, que é a Unifeb. A Unifeb ela tem várias especialidades, uma delas é a educação física. E quando eu falei que não estamos mais formando tecnicistas, a reitora ficou espantada. Entendeu? Quer dizer, eu não consigo entender essas coisas, cara. Como nós não temos é, um, um projeto esportivo a nível país, a nível estaduais, a nível municipais, fica muito difícil discutir, Ô entendeu? Marco, até aproveitando que você tocou no ponto do tecnicista, como eu tô dentro desse assunto na universidade, tem muita pessoa que confunde também. Você ser tecnicista não é algo ruim, né? Como você falou lá. Você só não pode ser só tecnicista. Você tem que Sim, conhecer da psicologia para você saber lidar com a criança. Você tem que conhecer da pedagogia para montar um plano de aula, uma periodização de treino. E você tem que usar, sim, a técnica, o tecnicismo, para você ensinar o movimento correto na idade correta, como você falou para mim esses dias. exatamente, Então, eu acho que a exatamente. gente está se perdendo nisso, porque, na verdade, não é que uma coisa é pior ou melhor que a outra. Uma coisa sozinha não é tão boa. Uma coisa, quando se une, aí se transforma numa situação, ó, neurociência, né? Neurociência, que é muito falado hoje, e é uma coisa Sim. muito importante, né? Então, eu acho que essas diferentes matérias, digamos, elas se completam, né? E o grande problema que eu vejo hoje, fa- falando de basquete, mas numa aula de educação física também, qualquer normal, em qualquer escola, a gente tem que saber o que dá para aquele grupo. É, não é, sabe? Então, eu, eu, eu não moro em Brusque, eu moro próximo. Então, todas as vezes que eu vou a Brusque, eu vou muito com o professor Daniel fazer visitações em escolas, geralmente em escolas públicas. Sabe? Os professores não estão dando nada, eles estão sentados no banco, mexendo no celular dele, entendeu? Quer dizer, as coisas estão meio largadas, sabe?
eu mais para frente eu quero falar um pouco sobre isso, entendeu? Claro, claro. Então assim, é, essas mudanças ocorridas com essa mudança de diretrizes, para mim, no meu olhar, eu, eu, eu pus uma figura de linguagem, né? Eu pus que elas representam uma enorme pedra no sapato quando pensamos, falando em basquete, quando pensamos no futuro do basquete brasileiro. Então, assim, isso é muito sério e nós temos que, nós como categoria, viu, Daí? Como categoria, não de treinadores eu falo, mas como categoria de professores de educação física, a gente tem que se posicionar, sabe? Atualmente parece, né? Eu não sou de área acadêmica, você que está aí no dia a dia e tal, mas parece que, que a nossa categoria não impõe mais nada, a gente aceita as coisas, entendeu? Pô, não é assim, não é assim. O que está acontecendo, né? Pelo menos na minha realidade, a gente está tendo um impacto de muitas coisas vindo, assim, por exemplo, estética. Entrou muito forte na educação física, a parte também de outras áreas, né? Se conectar. Então, hoje o professor, ele não, a pessoa que está na graduação, ele quer ganhar dinheiro, mas não sendo técnico de basquete ou de vôlei ou de handebol. Ele pensa já num personal, na área estética mesmo, então, assim, são muitas áreas que a gente precisa dar uma organizada e que vem impactando a função do aquele professor de escola que manja de qualquer esporte, sabe? Como você falou. Então, mas os professores das escolas, com raríssimas exceções, pelo que eu tenho visto, né, por amostragem, os caras não querem trabalhar, cara, sabe? É uma enganação e isso fere muito a mim e a nossa categoria, sabe? Mas, vamos lá, vamos dar sequência aqui, professor. Então, assim, quando falamos em massificação, que é uma sugestão decorrente em todos os grupos, não, vamos massificar, vamos fazer então. Então, assim, quando falamos em massificação de uma modalidade, imediatamente me vem ambiente escolar. Para mim faz todo sentido. É na escola que está concentrado o maior número de crianças e jovens do país. Teoricamente, na escola, temos ali o nosso público-alvo e, entre aspas, os professores responsáveis pelo desenvolvimento esportivo inicial, que é Ô, fundamental, né? Marco, só queria, como eu conheço e falei com você sobre isso, e também conheço a galerinha que está aí, Sim, o que o Marco está falando, pessoal, é, que ele falou para mim, mas não falou ainda aqui. Ele não quer que tenha um especialista de basquete de alto nível na escola, mas ele sim. quer que tenha o professor ensine a parte de coordenação motora, desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, emocional, da melhor forma possível, para que esse atleta, esse estudante, possa ir para qualquer esporte no futuro, não é isso, Marco? Exatamente, exatamente. Eu, eu por enquanto, eu tô mais atrelado às faculdades de educação física. Foi, foi como eu te falei, os professores que trabalham com crianças nas primeiras idades, eles não precisam ser sabedores de basquete, eles têm que ser sabedores de crianças, entendeu? Então, assim, eu tive pesquisando alguns conteúdos aí de currículos aí de faculdade. Eu não sei se o termo é esse, currículos, mas conteúdos, né? E eu vi que tem é, educação física infantil, que eu acho Devemos sensacional. esperar o resumo daqui, filho. Oi? Tá. Alguém que falou aqui, pode continuar, Não, Marco. não, tranquilo, tranquilo. Eu vi que nesses currículos de faculdades tem a matéria Educação Física Infantil. Eu acho sensacional. Quando era recém-formado, teve um professor no Brasil,
um alemão, ele chamava Helmut Schulz. Esse cara era considerado o papa da educação física infantil na época, isso há 60 anos atrás, entendeu? E eu fiz esse curso e eu me apaixonei na época. E na época eu trabalhava numa escola bilíngue, numa escola americana, num high school em São Paulo, e eu comecei, e assim, o meu público era a escola primária, que é o elementary lá, né? E eu comecei a dar as aulas que eu fui aprendendo com ele. Os professores de todas as matérias, o diretor da escola, eles vinham ver a minha aula. Aí eu nunca, eu nessas minhas atuais andanças, eu nunca vi ninguém da educação física infantil. O argentino, só para pegar esse gancho da educação física infantil, para essas categorias de base, uma das coisas que eles falam F que é EFE, Educação Física Infantil, EFI, F. Isso, eles falam assim, só com 3 letras, entendeu? E é muito importante, né, na Argentina. É muito importante. Eu morei na Argentina, eu fui treinador na Argentina. As escolas lá, elas têm nível. As escolas argentinas, mesmo com todas essas crises, ainda hoje, as escolas públicas, elas têm um nível, sabe? Então, assim, são coisas que estão no currículo. Uma outra coisa que tem no currículo que eu observei é que tem atletismo. Poxa, eu nunca vi dar em atletismo, porque atletismo você não precisa de bola, não precisa de nada. Você pode fazer 1 milhão de coisas, sabe? Educativos de corrida. Uns 15 dias atrás eu vi pelo YouTube, ou pelo Instagram, uma professora falando sobre os alunos dela nesse momento que é muito preocupante. As crianças elas não conseguem mais pular com um pé só, elas não conseguem pular corda, elas não têm equilíbrio, quer dizer, Ô sabe? Marco, para complementar o que você está falando, né? Tem um autor, na verdade, autores, né? Que é o Galahu, um cara muito estudado, o Sim, Osman e a Gallaudet. Eles têm aquela ampulheta, né? Que trouxeram do Schmidt. sim, E uma das fases mais importantes que tem, todas elas são importantes, mas elas são subjacentes, então uma depende da outra. Então, na fase inicial, né, a fase reflexiva, se ela não for bem feita, a fase reflexiva é 0 a 1 ano. Depois a fase sim. rudimentar e depois a fase fundamental. Se essas fases não forem bem feitas, ele não tem como se especializar depois, porque ele não teve o repertório lá atrás. Exatamente. Então é isso O que a gente está trabalho falando. até 5 anos de idade, né? Até 5 anos é Isso, importante. com 6 anos, a criança, segundo esses estudos aqui, ela precisa saber lançar, saltar e correr. Mas Sim, isso aí de uma forma simples, para sim. poder entrar e aprender um esporte, né? Que Daí são, a que parte são tecnicista. o que você está falando, Adair, são movimentos naturais. Não é? Mas é isso. Pessoal, olha, só para terminar essa primeira parte que eu estou falando sobre Vamos perguntar, vamos abrir essa parte, sim, Marco, para alguém perguntar para você. Por favor, abre o sim. microfone, fique à vontade. Eu só queria aproveitar para comentar, boa noite, Boa que noite. essas informações aí, esse básico não está chegando para as crianças. Esse básico de saltar, de correr, de coordenar, mudar de direção, pular num pé só, equilíbrio, a gente tá recebendo as crianças que, seja da escola, de todos os lugares, elas vêm com muita dificuldade nisso tudo. E muitas vezes a gente, em vez de estar treinando o tecnicismo, né, nas equipes de competição lá em cima, a gente está treinando refazendo esse básico que não foi feito lá na escola, que pelo menos na nossa cultura, na nossa forma de desenvolvimento e formação das crianças, deveria estar sendo lá, né? E a gente está tendo que cobrir esse espaço que ficou faltando aí. Ô, Bressan, só para complementar o que você falou,
também tem que pensar na família, né? A família tem que estimular também os seus filhos, né, e filhas. A primeira escola é a família, digamos assim. Mas A é um família também tem enriquecimento. deixado. E uma coisa, o professor Vandinho, eu me lembro bem que ele fez fisioterapia também, né? Não sei se ele atua também nesse ramo, mas eu acredito que muitas lesões que aconteçam nesse desenvolvimento é porque a coordenação motora, ela, digamos assim, tem um déficit, tem uma lacuna ali e acaba machucando por uma besteira. E É, eu vejo muito acontecer isso, cara. Se você atrasa numa posso pegar corrida, um. se você atrasa de colocação do pé ou vem com ele deitado, você vai se machucar, vai se lesionar, né? E só Alguém para pode. concluir, até para concluir minha Pode. fala só, eu sempre até falei com as mães a esses dias, né, de algumas alunas e alunos meus. Se a criança viesse com os educativos de corrida que o Mark Sharp falou, minimamente bem feitinhos ali, e mais uma coordenação ou outra, para nós já seria uma evolução assim de, sei lá, muitos anos no ensino do basquete para nós ou de outras modalidades para outros professores, né, treinadores. Aldair, Opa, pode falar. pegando esse gancho aí, que até o professor estava falando agora, o Bruno, como que a gente vai querer cobrar essas informações se o professor não consegue nem passar coordenação motora bruta, que é primícia, que é primitiva, você pode fazer saltos agrupados, saltos alternados, e aí você quer cobrar motricidade fina, se esse indivíduo não tem assimilação perceptiva a essas informações. E outra coisa também, tu falou das lesões que podem aparecer nas crianças, até nos adolescentes. Não é feito o trabalho de desequilíbrio das cadeias musculares, que é trabalho proprioceptivo, né? Então é muito trabalhado em cadeias fechadas, não em cadeias abertas. E eu acho que nem o professor mestre, aí o Marco Chape sempre fala, a gente está precário de formadores. Então a gente pula processos e etapas, não sei se tu concorda. Concordo, com Eu certeza. também concordo. E, e aí vem aquela coisa também, né, que já entra na questão de alimentação, né? Vamos falar de crianças do ensino público, muitas vezes, não que comem mal, mas comem coisas às vezes que não são tão nutritivas. E a gente já sabe que isso também interfere lá na frente. Enfim, vou deixar vocês falarem também, né? Se chegar nesse Mais âmbito, alguma aí a pergunta? gente vai falar de substâncias xenobióticas, né? São substâncias que deixam o corpo inflamado e não tem resposta cognitiva nem motora para isso. Bem, boa noite, senhores. Eu estou até levantando a mão aqui, em questão até de educação para poder, né, estar participando, mas eu vejo que, infelizmente, a educação digital não está rolando aqui, né? Aqui cada um entra e fala e vamos que vamos. Então, o básico, meu nome é José Paulo, boa noite, tudo bem com o pessoal aí? Marquinho, Olha, beijo. Olha só, beijo. é, foi-se falado uma coisa maravilhosa, só que o Marquinho ele teve um lugar maravilhoso, né? As quadras são maravilhosas. No nosso Brasilzinho, né? Nosso Brasilzinho, as quadras são de cimento. Quando foi falado aí na parte de lesões, parte dessas coisas todas, pô, pegar crianças, né? Crianças até 11 anos, né? E adolescente a partir dos 11 anos e botar, dar um treinamento, né, para essas pessoas, né, esses jovens, hoje. Hoje eu não estou falando, pô, é o pessoal de década de quê? 2000, que é o pessoal Y, o pessoal Z, né, que se fala. Essa galera, ela infelizmente não pegou uma qualidade de vida como nós pegamos, né? O pessoal de 60, 70, 80. Então, a qualidade de vida desse pessoal do ano 2000 para cá, né? O pessoal Y e Z, já é estudo, gente. Todo mundo sabe disso. A gente não vai ficar discutindo o sexo dos anjos, sabendo o quê? Não temos, né? Estrutura. A estrutura nas escolas, as próprias escolas não têm, tanto é que foram feitos os brizolões, depois se rebatizaram esses brizolões como CIEPs,
né? Que foi um pool maravilhoso do professor Darcy Ribeiro, só que não continuaram. A política nossa não dá continuidade a nada. E o Marquinho, nosso convidado, ele sabe disso. Nosso entrevistado sabe disso, porque o Marquinho tem uma bagagem, tem um conhecimento. É porque eu também sou amigo particular do Marquinho, a gente conversa muito nas nossas resenhas. Mas isso, gente, não adianta pegar um livro e ser didático. A realidade é ali, ó, nua e crua. Não temos estruturas. Não queira comparar uma escola brasileira com uma escola americana, onde os caras têm uma quadra, pô, linda de madeira. Não queira comparar com outro país qualquer, enquanto o nosso país está tupiniquim, gente. Não é só a formação dos professores. O próprio professor não tem, pô, pega a bola de meia e dá para os alunos jogarem, gente. Não tem É uma isso bola aí. de basquete, porque a bola de basquete é cara. E assim vai. Desculpa me estender. Marquinhos, te Não, amo. tranquilo. Acho que a Ok. nossa mentalidade é exatamente essa, né? Caissara, beijão, Caissara. Bom, Obrigado, deixa eu gente. Uma boa retomar noite para. aí, Marquinhos, por favor. Fica aí que o assunto é bom. Olha, eu quero só dar uma retomada de onde a gente parou. Eu estava falando sobre escola, massificação, público-alvo e professores. Essa semana, até o Zé Paulo até me mandou, o Thiago Splitter mandou pelo YouTube, não sei o quê, coincidentemente, se manifestando sobre esse mesmo assunto nas redes sociais. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o que eu quero Verdade, dizer com verdade. isso é que esse assunto é muito recorrente. Então, até o Thiago Splitter e tal. Só que, assim, ele respondeu de uma maneira simplória, porque esse assunto é seríssimo e nós É temos isso que aí. achar soluções, né? Então, é, só para a gente começar a fechar essa primeira fase, é, eu queria realçar, pessoal, que hoje no Brasil temos atualmente por volta de 42 milhões de crianças e adolescentes na faixa entre 5 e 19 anos. 42 milhões. Essa população que nós temos de crianças e adolescentes é maior do que a maioria dos países no mundo. Então, assim, é uma coisa impressionante. Só que aí eu fui pesquisar o número de crianças que estão vinculadas a clubes e a associações esportivas, etc., nas diversas modalidades olímpicas e nos dois naipes. Nós temos por volta de 3 milhões de jovens no Brasil vinculados. Quer dizer, isso exatamente corresponde a 7%. Nós estamos trabalhando com 7% desse público-alvo, pessoal. Pelo amor de Deus. É um desperdício. Eu sempre comento com o professor Daniel. Cada ano que acaba é uma geração a menos, sabe, que a gente perde. Todo ano a gente perde milhões de crianças, cara. Então a gente tem que repensar isso. Os números que eu acabei aqui de apresentar para vocês, eles por si só sustentam qualquer argumentação que, que na verdade, tá, assim, para mim está bem claro que a massificação tem que ser por via escolar. Se quisermos realmente massificar, temos que fazer pelo sistema escolar. Pelo sistema clubístico não vai dar certo, são 7%. Bom, lembrando que, pessoal, não adianta aumentarmos a base da pirâmide se não tivermos profissionais preparados para conduzir esse processo, que é a minha grande preocupação nesses últimos 8 anos, é Marco, tentar ajudar. Oi.
professor Vandinho levantou a mão e vai Opa, falar com a gente. Opa, fala, beleza. mestre. Fala, Marquinhos. Outra coisa que eu vejo também, concordo com tudo isso que você está falando, mas um problema grande que eu vejo hoje em dia, e não é só no Brasil, em todos os lugares, mas mais aí, o grande problema são os pais. Eu não sei se vocês lembram daquele caso do professor de educação física que fez os moleques dar 10 voltas na quadra e foi quase massacrado. Quer dizer, pô, cara, no nosso tempo, a gente tinha educação física na escola, lembra? Tinha teste físico. Quantos abdominal você faz, quantas barras, quanta de teste de Cooper e não sei o que e tal. Aí cada bimestre era um esporte, né? Futebol, vôlei, handebol e tal. Hoje em dia, cara, e um outro caso que eu vi também, que saiu aí no Brasil, uma mãe, acho que, eu não sei se era sua mãe ou os pais, eles processaram o técnico porque o filho dela começava no banco. Quer dizer, cara, hoje em dia eu vejo muito isso. Por exemplo, eu tenho, não sei se vocês viram, meu filho acabou de chegar aqui, chama Felipe, tem 8 anos. Ele tá na elementary, que nem o Marquinhos fala. Pô, cara, ele tem educação física lá na escola 4 vezes por semana. E aí, às vezes eu vou buscar ele na escola e falo, e aí, como é que foi o dia? Ah, hoje foi cansativo. O que você fez? Ah, nós corremos 10 voltas na quadra, depois nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos... Quer dizer, não adianta a gente ir lá, que ele estuda numa escola pública. Não adianta o pai ir lá e falar, meu filho está correndo demais. O cara vai falar, meu senhor, então tira ele da escola, porque aqui é assim que funciona. Então, e não sei se você concorda comigo, mas que inverteu muito os valores, cara. Os pais que eram para ser, por exemplo, o meu, todo mundo aqui, conheço a Déia já faz tempo, o Daniel, todo o pessoal aí. Acho que os pais de vocês foram os maiores incentivadores de vocês a jogar alguma coisa, a ver, né? Pô, meu filho tá competindo e tal, não sei o quê. Hoje em dia, cara, você puxa um pouco o menino, o pai vai reclamar, tá muito forte. Não tá começando. Não tá isso. Não tá aqui. Exatamente, professora Mônica. Então, cara, é um problema de tudo isso que você tá falando, Marquinhos. Um problema gigantesco vem de casa, cara. Vem de casa. Professor. Era só isso. Não, então, esse é um problema recorrente praticamente no mundo inteiro, né? Mas, assim, eu vejo isso tudo, desculpa, isso tudo tem muito a ver também com essa mudança de diretrizes lá do Ministério para as faculdades. Por quê? Porque hoje é recomendado que tudo seja lúdico. Mas eu sempre rebato, a vida não é lúdica. Né? E como é lúdico, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Nós, professores de educação física, de maneira geral, nos acomodamos. A direção das escolas também não fala nada, porque as professoras não querem que ninguém volte suado para a sala de aula. E sobre as famílias, que é um problema global, em Brusque, por exemplo, nós fazíamos reuniões com as famílias. Eu fiz até um manual para pais e mães. A gente meio que orienta os pais e mães a como torcer, sabe? Para não torcer contra o time adversário, para não vaiar, para não xingar o juiz, etc. É um papel nosso, sabe? Quando a gente vê que hoje, porque assim, hoje os ambientes de jogos de crianças que eu vejo é um ambiente tóxico. Os pais tudo xingando, uma torcida xinga a outra, xinga o juiz, não sei o quê, porque a gente tem uma cultura de torcida de futebol. Então, assim,
cabe a nós, treinadores, falar, ô pai, por favor, aqui, aqui são todos crianças, sabe? O seu filho joga com essa camiseta, mas os filhos das outras famílias jogam lá com a outra camiseta. A gente tem que se respeitar, professor Vando. Ô, Marco, Entendeu? Então, assim, o Bressan quer fazer uma pergunta para você, eu acho. sim, mande bala, mande bala. Não, Olha, na verdade, só queria pode falar. confirmar, continuar a fazer uma observação que você falava dos pais, né? A gente tem que levar em Sim, conta uma coisa muito importante que muitas vezes a gente esquece. Esses pais de hoje são os alunos que nos anos anteriores, desde o início do ano 2000, 2005, 10, eram os alunos que não fizeram esporte, que não foram cobrados, que não sabem o que sim, é toda essa dedicação, esse exatamente. esforço e tudo mais. E para eles não compreendem isso, porque para eles é um abuso exigir que o filho fique no banco antes de aprender a jogar, atrás de outros, Sim. ou que eles não se Ô, dediquem, não se esforcem, não dê 10 voltas Bressan, na quadra. Eu acho. A gente tem que considerar essa sequência de não aprendizados ou de aprendizados ali. Bressan, deixa eu só Ô, complementar. Bressan, Ô, Marco, sim, só Claro. queria falar nesse sentido que vocês falaram, o seguinte, eu vejo mais isso do que foi falado aqui no Brasil em escolas privadas. Aquele pai que está defendendo o seu filho por motivos assim, não tem nada a ver, e ele não quer que o menino se frustre. Agora, na escola pública, que eu faço aqui uns estágios, aqui como professor também, o pau tá comendo lá. É palavrão para tudo quanto é lugar, eles não têm esporte, os professores não dão conta, é uma violência gigantesca. Então, eu vejo que até uma pesquisa que a gente fez aqui um tempo atrás, a maior parte dos atletas de basquete nosso, a gente está falando aqui, ó, poucos são pobres, a maioria de classe média e alguns, até uma grande parcela de classe alta. Então, o nosso esporte aqui no Brasil é elitizado. O basquete aqui no Brasil, por incrível que pareça, é elitizado. E a molecada que está conseguindo vingar, eles não estão saindo da formação de um clube grande, eles estão saindo de projeto social que vai para o clube, e o clube termina lá o desenvolvimento e esse menino vira jogador. Então, eu estou vendo que está tendo esse impacto. Os pais da classe média, não generalizando, mas muitos não sabem lidar com a frustração, não deixam o menino sofrer. A galerinha de projeto social está se desenvolvendo e está se formando, mas os projetos sociais não são reconhecidos como formadores. Todo jogo que eu assisto, eu só vejo clube formador, clube formador. Eu não escutei nenhuma associação ou projeto social ser formador, porque eles que formaram, né? Os outros sim. foram desenvolvedores. Então, só para colocar, que eu acho que vocês estão falando é totalmente verdade, mas eu acho que a maior parte do problema da frustração, do pai que não sabe, são pessoas que Não. têm uma certa condição. Uhum. Então, ô professor, eu acho Só que para fazer cabe. um adendo só para fazer um adendo, Marquinhos, dentro disso, falando sobre projetos, a Rocinha agora montou três quadras, né? Eu me torno até um pouco repetitivo sobre isso, já falei com o Marquinhos, Vandinho também já me ouviu falar sobre isso. E a Rocinha é uma das maiores favelas do estado do Rio de Janeiro, ou do Brasil, né? Vamos dizer assim. Mas tem outras comunidades. E lá se reina o 3x3, tá? Tá tendo um campeonato sendo bancado por um ex-atleta, né? E esse projeto fizeram um campeonato, estão fazendo esse campeonato e está crescendo, o movimento está crescendo, né? E a formação, como o nosso amigo estava falando agora aí, desse projeto, no caso, né? Não é de clube formador, é de projetos sociais. Então, isso é importante a gente estar aqui também destacando e mostrando que tem sim, só que não é tão divulgado como deveria ser. A realidade é essa, né?
E é muito aquilo. É escola particular e escola, né, pública. Tem escola pública que é uma maravilha, te dão até bola de basquete te dão. Mas tem outras que não dão nada, né? Em questão da formação dos pais, a questão que o Marquinhos falou, acabou de falar, é cultura. O pessoal está acostumado com a cultura do futebol, pô. De ir pro Maracanã, xingar o juiz, xingar a mãe do juiz, né? E usar aquilo como uma terapia. É Beleza. terapêutico. É terapêutico, né? Bom, vamos lá. Eu não quero perder aqui o raciocínio para que vocês também não percam qualquer linha aqui, né? O que vocês falaram agora, sobre famílias, etc., isso é um fenômeno global. A família hoje, ela faz parte da equipe. Então, cabe a nós, treinadores, que somos o cabeça das equipes, também orientá-los. Nós temos que orientá-los, nós temos que mostrar, entendeu? Eu não quero ficar muito nesse assunto, podemos falar mais para frente, para não perder aqui a sequência. A gente estava como, pessoal? A gente estava falando de massificação das Isso, escolas. isso. Será que vamos ter professores capacitados para desenvolver aquela massa de 42 milhões? Sabe? Então é isso. Eu estou preocupado mais é com a formação, capacitação de professores e treinadores. Entendeu? Entendi. Todos esses assuntos que a gente está falando, eles são muito importantes. Mas é que a minha linha aqui de raciocínio é sobre formação. Certo. Agora, vocês podem fazer as perguntas que quiserem sobre Daniel qualquer coisa Hutt. que eu adoro. Daniel Hutt vai perguntar. Opa, Boa noite, boa noite. opa, Grande professor professor. Marco, parabéns aí Fala. pela fala, o Daír aí, muito tempo Eu que a não gente não se terminei ainda, encontra. hein? Eu Um não abraço, terminei ainda. Espero que o tá certo, professor Adair me dê mais minutos. tá certo. Professor Marco, e falando aí da parte ali da iniciação, na verdade ali de 6, 7, 8 anos, né? A diretriz das escolas mudaram, né? O que que você fala para a gente assim de. Acho que os professores que estão começando essa faculdade à distância, essa preparação ali para o profissional, é, começa com esse trabalho. Na verdade, os mais velhos nem querem pegar mais e fazer esse trabalho, né? Estão falando que estão com a paciência esgotada já. E o que que você fala para mim que assim que teve essa mudança que teve, que ocorreu, o que que a gente poderia acrescentar para começar a mudar essa forma de pensamento, essa criança saber correr, saber se coordenar um pouquinho melhor no primeiro, no segundo ano, terceiro ano, para a gente ter mudar um pouquinho, né? Essa forma que a gente está pensando de basquete, mudar um pouco essa reclamação que todo mundo fala, tá chegando, Sim. essa criança de 12, 13 anos chega mal preparada, né? E o que que a gente pode fazer ali para acrescentar? A escola também está travando esse movimento aí de tudo ser lúdico, não poder suar, todo mundo tem que ganhar medalha, não ter o crescimento mais que a educação física hoje é uma ferramenta de transformação, né? Formar grupos, montar liderança, tomar decisões, e a gente começar a construir isso lá de baixo. Como que a gente pode estar melhorando isso daí, né? E Vamos lá. um papo ali pro José lá do Rio, ali, né? Qual é o clube formador hoje no Brasil? Não tem, né? Não É tem. difícil. Bom, vamos lá. Deixa eu responder, professor Daniel. Sobre esse trabalho que você falou, o que fazer, qual é a sugestão para crianças, né? Os professores, eles têm que estar capacitados, né? E, além de estar capacitados, eles têm que querer também. Eu tantas vezes fui fazer visitação em escolas contigo, professor, e os professores estavam sentados olhando o celular. Os professores têm que querer, né? Então, assim, tudo isso tem a ver com a mudança de diretrizes, no meu olhar. No meu olhar. Eu acho que o que nós podemos fazer como classe de
de professores é talvez começar a nos unir, fazer um movimento, fazer um abaixo-assinado e tal. E, poxa, desde 2004, já são 22 anos. Deu certo essa mudança? Vamos avaliar, né? Porque o problema atual não é só na modalidade de basquete, é em todas. Eu vi uma entrevista com o Zé Roberto aí do voleibol e ele falou a mesma coisa, a dificuldade que eles estão encontrando em ter novos treinadores e que as meninas, ele trabalha com meninas, estão chegando com qualidade motora fraca, entendeu? Então, assim, é muito mais amplo o negócio. Não adianta a gente chegar aqui nessa nossa reunião e falar, não, vamos fazer isso, fazer aquilo, não. Só vamos ter resultados se realmente a gente se mobilizar. Podemos até dar um ponto de partida a partir desse nosso papo, entendeu? Mas assim, nada é simples, nada é simples. A gente não tem que se preocupar só com a modalidade basquete. Hoje eu estou preocupada nesse primeiro momento aqui que eu estou falando de Ministério de Educação, faculdades e professores de educação física. Temos que talvez nos reunir e solicitar aí uma mudança, uma análise, alguma coisa. Nós sempre fazer alguma coisa, porque a gente está de braço cruzado. Porque você reclama, o Zé Paulo reclama, o Adair reclama, o cara lá do Ceará que eu falo reclama. Sabe, tá todo mundo reclamando, só que a gente tá todo mundo meio, mas quem sou eu? Perdão, mas eu não, é uma coisa que, né, é, é engraçada, né? Eu não reclamo, é uma coisa que tá aí. A realidade é essa. Então, tá A aí, gente não tem estrutura. Não dão estrutura para o professor. não Mas dão, a Não será gente tem dão que, que ir uma atrás, estrutura. ô professor. Zé, ô Zé Paulo, mas será que dando infraestrutura o professor com a ferramenta que tem na mão vai saber trabalhar? É exatamente o que o Marquinhos está falando. O Marquinhos está falando o quê? Que tem que se mudar essa linha de pensamento do pessoal. Se a gente não se juntar e não fizer como você fez aquela carta, né? Que você fez. Foi carta, né? Não foi carta, não. Foi. Agora eu Eu fiz um esqueci o nome. documento. Um Eu... desabafo. Mas você deu outro termo. Até É, botei no futuro do basquete do Brasil e a é. garotada gostou. Porque é exatamente isso que tem que rolar. Né? Se a gente não ficar puxando o tapete um dos outros, pô, aí vai crescer maravilhosamente bem. Mas, Ô, infelizmente, Ô, ó, o Daí, Marquinhos tem uma mentalidade, todos nós temos uma mentalidade. Mas, infelizmente, Marcos, é utopia. A ô, realidade Daí, é. Não estou reclamando, tá? Não estou Não é, reclamando, não é muito pelo contrário. utopia. Caiçara, fala. eu queria só complementar o que o Zé falou ali, mas queria dar uma sugestão, então. Eu acho que para melhorar o nosso basquete, uma coisa simples que ajudaria seria nos jogos, tanto de base, mas uma base acima de 15 anos para cima, até adulto, as escolas poderem assistir, convidar as escolas, a criança para assistir. Porque eu vejo muito que a gente quer que estimular a criança, mas ela tem que ter a vontade interna dela. Então, eu acho que eu ia assistir jogos, né, quando criança, e foi isso que fez eu gostar do esporte, do basquete. Então, eu vejo jogos, até assisti o Brusque, né, na final da segunda divisão e tal. Tinha muito pouca criança no ginásio, né, não tem criança assistindo. Então, se a gente conseguisse levar essas crianças a assistir, eu acho que já seria um passo para eles se encantar com o esporte. Ô, professor, em Brusque, só para dar aqui uma sugestão, em Brusque nós pegamos alguma categoria nossa, uma, uma vez por mês a gente vai em alguma escola fazer um treinamento para todos os alunos verem, entendeu? Então, assim, quando as crianças não vêm, nós vamos às crianças, entendeu? Isso é louvável, isso é louvável. Então,
Não, eu acho assim, tem várias fórmulas de fazer. É passar em todas as escolas do bairro ou de uma região e dar convite, falar que vai ter o jogo de mini basquete sábado à tarde, que vai ter sorteio de caminho. Quer dizer, a gente tem que criar soluções, entendeu? Concordo. Sobre utopia, ô Zé Paulo, eu não quero falar sobre utopia, eu quero enxergar possíveis soluções, que é o, Soluções, soluções. entendeu? Eu preparei esse material aqui em cima de soluções, eu não estou aqui me queixando. Mas vamos Vou lá. pegar, ô, Daí, posso pegar um gancho aí? Ô, Daí, foi falado antes em paz e depois foi falado em como aplicar isso nas crianças. As crianças estão chegando com dificuldade de locomoção motora dentro de 1 metro quadrado, tá? Tirando a religião de lado, não é nada de religião, é só uma parábola, né? Conhece a ti mesmo, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. O que que acontece com isso, né? Você pode tirar tudo de um ser humano, né? Mas se você não tirar, o ser humano tiver o conhecimento, ele se reergue e se aloca no mercado de trabalho. Não sei se tu entende o que eu estou querendo dizer. O que falta, de novo, bate na mesma tecla, parece que a gente só quer falar mal da formação, né? Mas eu acho que a gente tem que se unir e tentar preparar, de eu não sei como, de alguma maneira, melhor esses formadores, tá? Porque só ali a gente vai conseguir trazer as crianças para assistir o jogo, trazer as crianças para o adolescente para se interessar em praticar o basquetebol, que muitas vezes a própria atividade, eu posso perguntar para o Marco, ele sempre fala disso, ela não é salutável e não é atraente porque a gente tem uma briga com o âmbito digital, com outras ações, tem que se tornar atraente de alguma maneira para despertar a dopamina, que é o hormônio de motivação, para depois ativar os hormônios do prazer, né? Endorfina, agora fugiu o nome, serotonina, né? Mas para isso a gente tem que melhorar nossos treinamentos. Eu acho, não falando mal, que eu rodo por aí, vejo, eu acho muito pobre, cara. É sempre a mesma coisa, 3 colunas no fundo, bandeja do lado direito, bandeja do lado direito, do lado esquerdo, corta-luz. Não estou dizendo que isso não é importante. Mas primeiro a ação perceptiva do atleta, ele se familiarizar com o meio, que é com a bola, com a quadra, ele se familiarizar com os atletas, sensação de toque, sensação de visão, de ação periférica, sensação de audição, neuroplasticidade. É isso que eu acho. Posso estar enganado, até peço perdão, entendeu? Tá perdoado, professor? Tá tudo certo. Então, assim, vamos tentar retomar aqui o negócio. Aí eu fiz uma pergunta, né? As escolas estão preparadas para cumprir esse papel? Nossos professores possuem a formação necessária para ensinar e desenvolver? É, é com interrogação e entre aspas. Então, assim, o caminho extraoficial. Eu falei agora sobre aquela primeira pedra no caminho, lembra? Que era o caminho oficial que nós temos que fazer. É o caminho oficial, que é pleitear junto ao Ministério mudanças, adaptações, etc. Esse é um caminho bem difícil, né? Mas nós podemos, sei lá, eleger colegas nossos para serem deputado federal, senador, etc., para pleitear mudanças para a nossa educação física. Nós estamos falando da faculdade de educação física, né? Agora vem um segundo momento que eu meio que fiz aí não uma linha do tempo, mas uma linha de raciocínio que eu chamo do caminho extraoficial, que não tem nada a ver com o ministério, com nenhum órgão, nada. Então, assim, eu estou falando aqui, esse caminho oficial, eu pus assim, grupos de estudo, visando formação de treinadores. Essa é a segunda pedra no nosso caminho, pessoal. Tá? Aí eu queria falar um pouco sobre isso. Esse tema sobre
formação de treinadores, é um tema que eu considero inegociável e é absolutamente fundamental. Se não tivermos professores e treinadores com uma boa formação, capacitados, atualizados, a gente não vai virar a chave, não vai virar a chave. Bom, o Brasil, aqui tem um assunto que pode ser polêmico, professor Adair, mas eu preciso colocar. O Brasil, atualmente, ele possui uma escola nacional de técnicos de basquete, que não é bem uma escola, é um instituto, né? Mas o que eu falo? Essa escola, entre aspas, ela não está consolidada e ela não é reconhecida por toda a nossa categoria. Então tem um gap aí. Claro. Sabe? A maioria das pessoas elas não se reconhecem através dessa escola, né? Então por isso que eu entrei com esse tema de grupos de estudo. Aonde que eu quero chegar? Bom, exatamente por isso eu proponho que iniciemos um movimento que eu chamarei movimento. Anota aí, todo mundo escrevendo aí, por favor. Movimento Nacional de Estudos do Basquetebol Brasileiro. Vulgo Grupo de Estudo. Na verdade, eu pus o nome de um movimento a nível nacional. Eu não quero substituir nenhuma escola, nenhum instituto, mas eu sinto que os nossos treinadores, principalmente os nossos treinadores de base, eles têm que estar se reciclando. Nós somos muito atrás comparando com o que eu vejo no restante do mundo, pessoal. Hoje eu sou um cara aposentado, então o meu hobby é basquete. Então eu fico pesquisando as escolas de treinadores da Espanha, do Canadá, da Alemanha, blá blá blá. Eu fico vendo vídeos de categorias menores, treinamentos, etc. Então, assim, eu estou muito preocupado com o nosso nível perante os outros. Então, é isso. Então, eu gostaria de... Então, por exemplo, quando observamos os países que ocupam posições de destaque no cenário internacional, percebo que praticamente todos investem fortemente em formação continuada. Essa frase, formação continuada, é importantíssima. Eu estou com quase 80 anos. Todos os dias eu estudo, eu pesquiso, eu vejo. Poxa, o pessoal que está ali na ativa, ali no chão da quadra, Não está estudando. eu vejo que não está estudando. Sabe? Eu percebo essas coisas. Pelo próprio papo que eu tenho com os diferentes treinadores, eu vejo que falta conhecimentos, né? Então, por exemplo, eu queria dar um exemplo, não sei se, acho que a maioria de vocês segue o basquete a nível internacional, né? Mas a gente fala muito dos Estados Unidos, NBA, atualmente a gente fala muito da Sérvia, né? Mas eu quero falar da Alemanha. Em pouco mais de uma década, pessoal, eu tenho lido muito sobre a Alemanha. Em pouco mais de uma década, os alemães deixaram de ser meros participantes e se tornaram protagonistas. Vou só lembrar vocês, o último campeão mundial, quem que foi? Alemanha. 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 Pela, pela Alemanha contra equipes fortíssimas. Estados Unidos com LeBron, blá blá blá, Sérvia com todos aqueles caras, você entendeu? Não, Alemanha. Por quê? Porque fazem 10 anos que eles reformularam tudo. Eles começaram tudo de novo. Uma das primeiras coisas que eles fizeram, que é uma coisa que eu falo aqui no Brasil, eles diminuíram o número de categorias.
Entendeu? Não tem mais esse negócio de sub-13, sub-15, sub não sei o quê. Não. É de 2 em 2 anos, como era antes. Diminuiu o custo, só que o trabalho e a escola de treinadores da Alemanha é fortíssima. É fortíssima. Nada é por acaso. Eu não sei se vocês lembram, mas pela primeira vez eles levaram a seleção feminina a uma inédita classificação olímpica. A seleção feminina deles ganhou aqui no Brasil, vocês lembram disso? Teve um quadrangular, acho que foi em Belém. Foi em Belém. E nós perdemos os 3 jogos. Perdemos o último jogo para a Alemanha com a principal jogadora deles com o braço quebrado. Perdemos. Então, assim, o que eu quero falar, a Alemanha em 10 anos, ela mudou a chave. Mas é em cima de muito estudo. De muito estudo. Alguém Marcos, aqui... Oi. concordo com tudo que você falou, acho muito válido, interessante. Eu acho que, falando como sugestão, de uma forma geral, Sim, seria importante a gente conseguir delimitar esse processo de formação e, por exemplo, assim, pensar numa escola, né? Pensar num movimento de estudo, um grupo de estudo. sim, Um grupo de estudo exatamente. para formação, né? Tal idade é tal idade, um da base, um de rendimento, porque, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui do Vandinho, né? Que tem uma grande experiência em alto nível internacional. Sim, O Vandinho é um cara para estar no último nível ali do desenvolvimento para cima, né? Então a gente tem que delimitar, não que ele não possa vir, ele pode descer e conversar, mas eu acho que a gente deveria aproveitar e delimitar essas fases, né? Para a gente poder treinar profissionais que estejam na base, muito bons, né? E aumentando o nível, porque a gente sabe que nem todo mundo vai jogar basquete, vai por rendimento, né? sim. Muitos vão para outras coisas e tal, mas que tem essa trajetória para que pelo menos se entenda o que é basquete, né? E, Você está falando dos treinadores, professores. eu tô falando nesse grupo de estudo que você está falando, que a gente Ah, deveria não, ter legal, legal. isso, delimitar Olha, ele. as O pessoal ergueu a escolas, mão aí. Aldair, eu vou até dar um exemplo. Eu vivi na Argentina e eu até ajudei algumas coisas lá nesse sentido. Quem me levou para a Argentina foi o treinador, que na época era o treinador-chefe lá das seleções, etc. Então, assim, eu estava muito junto às seleções argentinas e, e à escola de treinadores. Então, por exemplo, na Argentina hoje, eles têm uma escola que é muito, muito bem conceituada a nível internacional, entendeu? É uma das melhores, é uma das melhores. Os treinadores, a Argentina tem uma coisa, a Argentina não tem um material humano, a mixigenação que tem no Brasil. Então, eles sofrem com isso, tá? Mas eles têm excelentes treinadores. Eu começo a falar e não paro, né? Hoje eu não sei os dados exatamente. Antes de começar a pandemia, a Argentina tinha 500 treinadores de basquete fora da Argentina. 500 treinadores. Então é uma commodity. É uma commodity. Entenderam? Deu para entender? Os caras têm nível. Os caras têm nível. Os caras sabem. Então, por exemplo, para dirigir até, se não me engano, sub-14, sub-15, os treinadores têm que fazer um curso de aproximadamente 6 meses. Desculpa. Ao término desses 6 meses, só um minuto. Ao término desses 6 meses, eles passam por uma prova. Por uma prova. E aonde eles têm que fazer meio que um TCC, sabe? Eles têm que defender ali alguma tese também, tá? O cara que foi aprovado, ele vai ganhar o carnê para poder sentar no banco e dirigir equipe até 15 anos. Esse é o nível 1. Aí tem o nível 2,
e o nível 3. Passar no nível 3 é dificílimo, é dificílimo. Eles têm que falar todos os termos técnicos em inglês, eles têm que saber de fisiologia. Então, cara, comparativamente, é, o curso deles é muito mais completo do que o nosso de educação física, só para vocês terem uma ideia. E detalhe, na Argentina, não necessariamente o professor ou o treinador necessita ser professor de educação física. Aliás, praticamente só no Brasil que temos essa, essa exigência, né? Mas, por exemplo, para a gente abrir para treinadores que não são oriundos de faculdade de educação física, nós obrigatoriamente deveríamos ter a escola e o cara passar pelo curso e só se for aprovado poder exercer. Outra coisa, pessoal, a cada 2 anos eu faço o curso e eu estou lá no nível 1, beleza. A cada 2 anos eu tenho que fazer a revalidação, que eles chamam lá de reválida. E se eu não passar, eu perco aquele carnê, entendeu? Então, assim, é uma coisa séria. Aqui não, aqui, desculpa, mas eu posso dar qualquer exemplo. O cara parou, por exemplo, o cara machucou a perna, não pode mais jogar basquete, Vai ser entendeu? técnico das categorias de No base. outro dia ele vai ser treinador lá não sei do que, entendeu? E como nós não temos uma categoria de treinadores, fica por isso mesmo, entendeu? Pô, não é assim. Não é assim que a gente vai virar a chave. Mas deixa eu dar aqui uma continuidade. Então, assim, é, é, com- foi. Marco, deixa o Caissara quer fazer uma pergunta. Sim, professor Caixara. De novo, né, Marcos? Só fica te incomodando aí, né? Não, não, é um prazer. Não, tirando esses mitos aí que muitas vezes fala que o professor de educação, falando o gancho que você estava falando de formadores ali, o professor de educação física não tem que saber matemática, não tem que saber fisiologia, não tem. É, o basquete é um jogo jogado no sistema numérico e no sistema geográfico. Então, será que não está na hora da gente também agregar junto bioquímica, neurociência, fisiologia, é, porque muitas vezes a gente se depara, vai ensinar para um atleta um arremesso, sistema de alavanca, interpotente, interresistente, interfixa, qual que é mais adaptável para ele, qual que ele é mini basquete, ele já está num âmbito de resposta de força diferente. Tu não acha que o professor tem que saber um pouco mais ou só saber dentro das 4 linhas? Eu acho que uma coisa é falar em professor, outra coisa é falar em treinador. Então, assim, é, todo esse negócio que o cara tem que ter biologia, cinesiologia, alavanca, cara, isso tem a ver com o Ministério do Esporte. Quais são as recomendações? É o fim da picada. As nossas faculdades têm que formar caras melhores, entendeu? E também tem que formar caras que tenham um embasamento tecnicista, porque não dá. Um, um exemplo fácil da gente ver, pessoal, os treinadores de futebol hoje tem não sei quantos portugueses, tem argentino, tem colombiano, tá tudo. Nós não temos mais treinadores de nada, pessoal. A gente não está formando. A verdade é essa, entendeu? Mas assim, tem a ver com a mudança de diretriz, Caissara, sabe? Se a gente quiser mudar a chave, ou a gente abre, ou a gente constitui realmente uma escola nacional de treinadores de basquete que tenha uma aceitação total, uma coisa séria, e a gente começa a fazer as mesmas coisas que são feitas na Argentina, Portugal, que aliás a escola é super boa,
Espanha, Sérvia, Alemanha. Cara, todo mundo aqui deve conhecer ou ter ouvido falar no Alexei Carvalho. Sim, O Alexei. Alexei Carvalho, ele se formou lá na escola portuguesa o ano passado. E ele veio dar uma live. Ele falou das dificuldades. O Adriano, o Adriano português, ele estava fazendo o primeiro nível. A dificuldade que ele tinha para acompanhar o primeiro nível, pessoal. Entendeu? Aí nós podemos abrir para pessoas que não são da educação física e a gente vai fugir do problema do ministério. Entendeu? Mas antes disso, a gente tá com essas pedras no meio do caminho, que eu fiz essa figura de linguagem, entendeu? Concordo. Mas vamos lá. É, eu vou fazer aqui uma provocação, vai. Nós, treinadores, professores, não podemos permanecer de braços cruzados, esperando que algum órgão esportivo ou governamental apresente todas as soluções para nossos problemas. E quero lembrar o seguinte, historicamente, eu sou antigo no basquete, hein, pessoal? Historicamente, nenhum desses órgãos nos ajudou em nada, em nenhum momento. Quando a gente teve a geração de ouro, eu, eu tinha 16 anos, eu jogava contra aqueles caras. E eu era do Paulistano, tinha um diretor do basquete do Paulistano, que ele era o vice-presidente da Federação Paulista de Basquete. Então eu sabia muito como andavam as coisas ali, né? Então, assim, todos os problemas nunca vieram da mão de ministério, na mão de Confederação Brasileira, de federações estaduais, de alguma prefeitura. Quem tem que resolver somos nós. Somos nós. Então, por exemplo, eu tenho sempre uma frase que eu falo aí nas minhas lives. Quem carrega o piano chamado basquete no dia a dia somos nós. Somos nós que sabemos onde está o nosso calo, onde está a nossa dor e temos que buscar soluções. Porque assim, eu não sou muito de postar nos grupos, mas eu acompanho todos os papos dos diferentes grupos. Todo dia, vários de vocês que estão aqui também estão nesses grupos e todo dia vocês podem até confirmar. Eu estou vendo que reclama disso, reclama daquilo, que é arbitragem, aí a gente pega e fala, não, a enterrada do Imbaiama, o Leblon, quer dizer, cara, a gente fala de tudo menos de basquete. Nós temos que começar a falar de basquete, de X e Os. Eu não sei se vocês usam esse termo que o americano fala, que é X and O's. X e Os é ataque e defesa. É basquete, é o basquete raiz. A gente não fala de basquete, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, Ô, então Michael, assim, só sim, para estourou o você se, tempo? você se programar, mais 30 minutos. Tá. Vou tentar dar uma acelerada, porque tem um final bacana. Tá, Tem um tá. final bacana. Não tem, não tem prorrogação esse jogo? Não, beleza, pessoal. Então, por exemplo, volto a falar sobre o piano chamado basquete, pessoal. Quem carrega isso nas costas somos nós, não são os árbitros, não são os dirigentes, somos nós ali na quadra. É uma frase que eu gosto de falar, né, daí? É do chão de quadra, é ali, é gastando tênis ali, sabe? É aquele barulho de bola, aquele barulho de tênis, sabe? Não tem barulho mais gostoso que esse, cara. Mas somos nós que temos que estar ali. Olha, antes de fortalecer o nosso basquete, que a gente quer, como que a gente vai resolver o nosso basquete? Antes, precisamos fortalecer a classe dos professores como educadores e dos treinadores como educadores e especialistas.
Nós temos que ter uma classe. É uma outra coisa que eu sempre falo. Nós temos que ter orgulho do trabalho que realizamos. Na Argentina é assim, pessoal. Eu não gosto muito de falar sobre a Argentina, porque assim, eu sou suspeito, eu morei lá e as coisas saíram todas muito bem para mim ali e tal. Mas assim, no último Mundial, eu não lembro agora se foi no último Mundial ou na última Olimpíada que eles não foram classificados. Alguém lembra? Ou Perderam foi no último para Mundial? Honduras? Não, Última foi para Honduras. Olimpíada. Última Olimpíada eles não foram, né? Isso, então, aí, por exemplo, eu tenho grupos lá da Argentina também que eu frequento, aí eles postaram. Chegou um cara lá do basquete de base e falou bem assim, e a hora que? E agora o que vamos fazer, né? Aí falou, não, nós vamos arregaçar a manga, nós temos uma grande parcela de culpa, temos que fazer melhores jogadores para a nossa seleção adulta, sabe? Os caras, é uma frase que eu gosto muito de falar, eles não são, esses treinadores de base da Argentina, eles não são os culpados, mas eles são responsáveis, eles se sentem responsáveis por fazer um trabalho melhor. Então, assim, nós temos que ter orgulho, sabe? Eu sempre quis ser treinador adulto, mas eu fui um muito bom treinador de base. E a base é que me deu um grande laboratório, né? Mas, assim, tem treinadores que têm o DNA para trabalhar com crianças, para realmente formar, é o pé, a mão, é o cotovelo. Então, assim, esse pessoal que tem o DNA, a gente tem que dar, sabe, por exemplo, nós temos que dar um realce, nós temos que ajudar esses treinadores, sabe? A gente tem que ver com outros olhos. A gente não olha para os treinadores de base, sabe? A gente acha, esse cara tá começando e tal, mas assim, tem caras muito bons trabalhando. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter orgulho do trabalho que a gente realiza. Como eu só tenho Falar 30 minutos, falar dos professores aí, relembrar dos professores dos projetos sociais, né? Falar deles, o quanto de atleta que está vindo para os clubes e estão saindo desses projetos aí que já foi citado, e tal. Então isso aí a gente fala pouco, né? Eu falo nós aqui para sim. generalizar, mas Não, mas somos nós, é a nossa classe daí, é por aí. Olha, agora eu vou dar sugestões para aquela primeira pedra no caminho, que é sobre o ministério. São caminhos muito difíceis, mas assim, nós temos que construir algum tipo de diálogo, alguma aproximação com o ministério. Não sei como, não sei como. Aqui no grupo pode surgir ideias. Uma das que eu penso é vamos eleger alguém do nosso meio para nos representar lá em cima. Ou vamos fazer um grande abaixo-assinado a nível Brasil, falar, meia dúzia de representantes nossos querem sentar na mesa e conversar, porque do jeito que está não dá. O problema não é do basquete, o problema é que não temos mais tecnicista para nada. Entendeu? Então, assim, mas esse problema do Ministério que ajudou muito a gente chegar nesse ponto que nós estamos. Adiantando, eu quero falar sobre sugestões extraoficiais, que é sobre a segunda pedra no meio do caminho, que é exatamente aquela minha sugestão de fazer grupos, estudos em grupo. Então, por exemplo, enquanto as mudanças lá do Ministério, as mudanças estruturais não vão acontecendo, pessoal, nós podemos começar a construir soluções. Precisamos com urgência, urgente, criar um novo modelo de formação de treinadores. Nós temos que ter um modelo
E para isso, por exemplo, e esse modelo eu chamaria de grupo de estudos. Simples assim, depois vou melhorar essa colocação. Uma das coisas que a gente fala sempre, professores, é que não tem uma liderança, aparentemente não temos uma liderança entre nós. Sabe, uma liderança única, que todo mundo aceite, capaz de ter de ter um consenso a nível nacional. Na Argentina, lá na minha época, por exemplo, antes deles terem a Liga Nacional deles, um tal de Leonas Nudel, não sei se vocês já ouviram falar, esse cara, ele era um treinador respeitadíssimo, na época foi treinador lá do Real Madrid também, mas ele fez uma andança por toda a Argentina, falando com cada clube e tal, e tal. E isso formatou uma unidade no país. Hoje eles têm todas as coisas, todas as coisas ali, elas se conversam, sabe? Eles têm uma unidade. Hoje eu não vejo no Brasil alguém, não, esse cara pode ser o nosso líder, alguém do NBB, alguém não sei o quê. Não temos. Então nós temos que ter grupos. Aí eu proponho que se inicie, que iniciemos por aquilo que está dentro do nosso alcance, que se crie grupos de estudo. Bom, precisamos urgentemente pesquisar, formatar conteúdos técnicos que atendam a nossas necessidades reais. É o que você falou, Adair, da gente formatar conteúdos técnicos para cada faixa etária, etc. Não é tão difícil. É trabalhoso, é claro, né? Mas tem que ser um trabalho em conjunto. Eu não posso, o Marco Charter vai fazer, o Caissara vai fazer, a gente vai ficar louco, não dá. Tem que ser em conjunto, porque o espírito é esse, né? Então, assim, esses grupos, a ideia de ter vários grupos a nível Brasil, eles podem se transformar num tipo de um tentáculo de algo maior. Sabe, precisamos pesquisar, estudar e compartilhar conhecimento. Por isso que tem que ter os grupos. Compartilhar conhecimento e multiplicar experiências. Bom, muita gente, tipo, por exemplo, o Zé Paulo, que falou uma frase sobre utopia, por exemplo. Eu, para falar sobre esse trabalho de grupos, pessoal, que eu já venho falando já há alguns anos, eu pesquisei de novo essa semana. Essa proposta que eu estou fazendo da gente montar N grupos, eu me inspirei naquilo que aconteceu em vários países, que posteriormente, a partir desse nicho aí de grupos, eles se tornaram referências mundiais. E eu vou citar aqui alguns exemplos. A própria Alemanha, a Espanha com a sua escola maravilhosa. A Espanha, por exemplo, tem mais do que uma escola, né? Eles têm duas grandes escolas na Espanha. A antiga Iugoslávia começou assim, começou com grupos. Eu até conheci alguns treinadores. Eu fiz na época da Iugoslávia, eu fiz cursos com os treinadores da seleção masculina e feminina, e nesse mesmo curso, por exemplo, estava um tal de Bob Knight e um tal de Mike Krzyzewski, o Coach K, um curso de altíssimo nível. Mas tudo começou com pequenos grupos, nesses 3 países, em vários começaram assim, pessoal. Bom, qual que é o grande lance? Antes de existirem, de que passe a existir
estruturas oficiais, é, é, antes temos que ter treinadores estudando junto, trocando experiências, debatendo e construindo conhecimento coletivamente, porque a gente não troca, sabe, conhecimentos. É uma coisa que é incrível. Bom, por isso que eu acredito na formação desses pequenos grupos. A nossa modalidade, pessoal, ela precisa urgentemente de um norte. Porque, por exemplo, o professor Daniel trabalha de uma maneira, com o sub-12, o Caissara completamente de outra, o Pedrinho de outra, o Bressan de outra. Quer dizer, a gente não tem um norte. É claro que cada um vai ter a sua filosofia, as suas preferências, mas nós temos que ter um norte. Bom, então precisamos discutir o que deve ser ensinado para cada faixa etária. Em Brusque, a gente está sempre conversando sobre isso. Então, faltam essas conversas, entendeu? Particularmente, eu sinto falta, nos dias de hoje, de comunicação. Talvez vocês vão me confirmar. Eu sempre falo sobre a minha geração. Eu utilizo como exemplo a minha geração de treinadores. Quando tinha algum grande jogo de equipe adulta, aqueles duelos maravilhosos, Palmeiras e Corinthians na época, jogava Vladimir Marques, todo aquele pessoal lá da geração de ouro e tal. Bom, a maioria dos treinadores das categorias de base iam assistir a esses grandes jogos que tinha em São Paulo, capital. E era comum, ao término dos jogos, toda essa turma, nós íamos em 20, 30 treinadores para alguma pizzaria. E ficamos ali debatendo, trocando ideia, compartilhando, aprendendo uns com os outros. E até eu vou falar uma coisa que talvez vocês achem graça. Não havia guardanapos de papel suficientes para rascunharmos todas as nossas ideias. Porque a gente ficava o tempo todo rabiscando, fazendo jogada, etc., um passando para o outro. Quer dizer, não tinha segredo, pessoal. Tanto que até hoje nós temos esse grupo e nós nos reunimos pelo menos uma vez ao ano, até hoje. Com os que não foram embora já, né? Mas a gente se reúne. Então, assim, em cima disso, que na época era guardanapo, mas agora não. A tecnologia mudou, mas o princípio em si continua sendo o mesmo. Precisamos voltar a conversar sobre basquete. Essa sala que está sendo feita aqui, sensacional. Tinha que ter todo dia uma sala dessa. Nenhuma modalidade vai evoluir sem estudo. Nenhum atleta evolui sem as orientações necessárias, pessoal. Eu tô aqui terminando já, tá? Queria falar lá do basquete do passado um pouco. Há décadas atrás, o basquetebol brasileiro possuía uma identidade marcante. Talvez vocês não saibam disso. Mas nós éramos considerados uma das escolas de basquete no mundo. Essa identidade nos diferenciava perante as demais seleções. No cenário internacional, éramos conhecidos como uma verdadeira escola de basquete, principalmente pela criatividade, a plasticidade, que vocês não acreditam, e pela velocidade com que jogávamos. Sempre jogamos em contra-ataque. Então nós tínhamos uma identidade, e é sobre isso que eu quero falar. Mais do que recuperar os nossos resultados, de ganhar isso, ganhar aquilo, por quê, professores? Eu sempre falo, atualmente a gente comemora quando ganha Sul-Americano. Ganhamos Sul-Americano sub não sei o quê, ganhamos Sul-Americano adulto. Pô, na minha época, não é que era obrigação, mas se qualquer um de nós fôssemos com a seleção jogar um Sul-Americano e perdíamos, acabou. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter uma identidade, a gente perdeu isso.
Eu acho que isso é muito mais importante do que obter resultados agora imediatos. Nós temos que formar, passar a ter novamente uma identidade. E isso talvez seja a nossa maior missão, pessoal. Sobre, eu queria falar sobre as pedras do caminho. Eu tentei principalmente, sobre essa linha aí de raciocínio, argumentar sobre as mudanças das diretrizes da educação física, a falta de termos um grupo de estudos que eu chamo de movimento espontâneo de produção de conhecimento consolidado. Vulgo grupo de estudo. Precisamos estudar, precisamos ter grupo, precisamos nos comunicar, precisamos ter trocas. Esses dois temas da educação física e do grupo de estudos, eles se conectam perfeitamente, no meu entender. Porque um trata de formação inicial e o outro da formação continuada. Essa formação continuada é importantíssima. Bom, eu queria, antes de terminar, gostaria que vocês escutassem que eu fiz uma pesquisa também esses dias e eu achei muito legal e que tem tudo a ver com as ideias, com a proposta que eu estou fazendo. Eu queria falar sobre a RIB. A RIB nasceu como uma rede de colaboração. O que aparece nas documentações que eu pesquisei é que a RIB nasceu no Uruguai, idealizada por um grupo de educadores onde um dos líderes foi o nosso querido professor Hector. Esse grupo, eles enxergavam o basquetebol como uma ferramenta de formação humana e não apenas de rendimento esportivo. Desde o início, a proposta foi reunir professores e treinadores e projetos educativos de diferentes países em uma grande rede de cooperação. É um grupo, é uma rede, fantástico. A RIB nasceu porque já existiam pessoas que acreditavam na mesma ideia. Eu gostaria que vocês, ou algum de vocês, acreditasse nessa ideia, nessa possibilidade. A ideia inicial da RIB era aproximar pessoas que já desenvolviam projetos educativos, utilizando o basquetebol em seus respectivos países. Em vez de cada professor trabalhar isoladamente, que é o que acontece hoje, esses educadores passaram a compartilhar experiências, que é o que não acontece hoje, formando uma comunidade internacional de aprendizagem. Primeiro, eu quero realçar que surgiu a comunidade, o grupo. Depois é que surgiu a organização desse grupo, pessoal. Então, esse primeiro passo acho que tem tudo a ver. Eu achei essa história maravilhosa e o que eu estou propondo é algo parecido. Achei muito, muito interessante de eu ter formado essa linha de pensamento. Eu queria mandar uma mensagem final. Nós começamos falando sobre massificação e terminamos falando sobre identidade. Uma identidade não nasce por acaso, pessoal. Ela é construída por cada um de nós, que ensinam, por treinadores que estudam e por gerações que compartilham conhecimento. Nós temos que compartilhar conhecimento, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer esses últimos anos. Eu tô super aberto sempre e eu adoro falar de basquete, estudar e tô às ordens, viu, pessoal? Bom, eu queria mandar uma mensagem pessoal minha, que eu não me sinto culpado pelo atual momento do basquete brasileiro, mas eu me sinto responsável, foi o que eu falei lá atrás. Eu me sinto responsável em colaborar para que seja feito o resgate do nível em que já estivemos e que de onde nunca deveríamos ter saído. E lembrá-los que quem carrega o piano chamado basquete somos nós, pessoal. Adair, eu agradeço demais o convite. Cara,
sabe, uma pessoa na minha faixa etária ainda ser convidado, a gente se sente muito melhor. Essa semana foi cheia de trabalho para mim, porque eu sou um cara meio lento, mas eu consegui formatar aí uma ideia e tal. Mas eu agradeço demais pela RIB, que eu achei sensacional aí a história, né? E a RIB pode ser muito bem um dos veículos, uma das ferramentas que a gente pode usar para começar a pôr esse basquete novamente onde ele nunca deveria ter saído. E a todo o pessoal que veio aqui me ouvir, agradeço muito. Obrigado, pessoal. Parabéns, Marquinho. Muito legal, cara. É, cara, não tem, como que eu vou falar alguma coisa agora depois disso aí, né? Mas Marquinhos deixa a gente sem palavra mesmo, só emociona, né? E ele é muito emocional também, né? pode falar, Daniel, pode falar. Professor, sempre uma noite de gala, né? Sempre com essa gentileza, com essas colocações, né? Mas assim, é o que o professor falou ali, eu tinha comentado ali da nossa iniciação, né? Os pontos da gente pensar e trabalhando em grupo ali, acho que a gente consegue tentar sair desse buraco aí, né? Como eu entregar pro Vando o melhor atleta, como a associação fazendo o trabalho social, entregar para mim o moleque lá com sub-12 para mim se preparar, e como a gente trabalhar isso daí para todos os esportes estar rodando no Brasil, que a gente tem tanto material humano de qualidade, que passa ano a gente perde, que a gente deixa de estar trabalhando. E a gente é culpado, né? Não chegou lá no final porque a gente não trabalhou direito, porque pode acontecer 1000 curvas no meio. O José falou de quadra. Vou até colocar uma situação, José. O cara me ganha um campeonato de JEBs escolar sem ter quadra, treinando só passe, numa quadra de Blumenau que... Quadra não, era pedrisco, né? E esse cara conseguiu, de uma forma, trabalhar os meninos com passe, 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 chegar numa final sem ter quadra, fazendo os treinos no lugar de refeição, quando dá para tirar as mesas, e ele fazia a diferença. Então, não é só o espaço, o material, mas assim, é a gente saber trabalhar, a gente saber procurar, a gente saber estudar e procurar o melhor aí para a gente conseguir aí desenvolver e levar essa missão aí nossa para frente. Eu acho que esse é o caminho, né? Também dar os parabéns aí pro Odair, mestre Vando, Denilson, né? O pessoal que está tudo aí, por estar sempre com a gente aí, dando sempre uma palavra, né? Uma orientação. Eu falo ali que eu estou começando também com o basquete, aprendendo e subindo os degrauzinhos ali para a gente estar fazendo o melhor ali para o esporte, né? Deixando ali a nossa sementinha ali. Mas parabéns, Marco Sharp, grande mestre. Obrigado, professor. Então, queria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para se alguém quiser falar, daí eu finalizo, eu dou a última palavra como estou representando a RIB, então se alguém quiser falar agora também, né? Por favor. Ou eu posso falar, vocês que posso finalizar. O Eu, Zé eu Paulo que também. levantou a mão, o Denilson. Vai, Denilson. Não, acho que o Zé Paulo está na minha frente, Zé, por Zé, favor. vai, Zé. Bem, queria te agradecer, parabenizar pelo trabalho, tá? Eu comentei sobre o trabalho feito na Rocinha, e aí tá uma conversa no chat aí, o pessoal conversando, a professora até comentou, né, sobre o Leandro Discreto, que foi meu atleta, foi meu aluno aqui em São Pedro da Aldeia. Ficou hospedado aqui na minha pousada, e aonde eu tive a grata satisfação de estar formando esse homem que hoje está na Rocinha e fez lá umas 3 quadras, mais ou menos. E Marquinho é o concurso, cara. Marquinho é o cara, sabe, à frente ainda do nosso tempo, é o que eu falei. Porque o que acontece?
acontece? Se a gente poder pegar todo esse trabalho que o Marquinhos está falando e adaptar para a gente, é fácil. Mas não é tão impossível a gente poder realizar esse tipo de trabalho. E parabéns ao Rigby pela fomentação, é como o Marquinho bem o disse. E acho que todos aqui vestem a mesma camisa, né? De fomentar o basquete, falar sobre o basquete, até para atrair esse jovem que hoje não vai a uma quadra, como muito, já foi falado aqui também, né? Que não atrai esse jovem para uma quadra para ver, falta ídolos, né? Ou fomentar sobre esses ídolos, sobre esse pessoal novo, né? Então, isso é muito importante. Marquinho, parabéns. Esperando o seu próximo livro, que vai ser um best-seller. E aquilo, gente, brincadeiras à parte, a gente pegar tudo isso para adaptar, né, para o basquete brasileiro. Eu vim de quadra de terra, eu vim de quadra de chão e de basquete de areia, que ninguém conhece basquete de areia. Tem muita gente que nem sabe que existe basquete de areia. Mas agradecer mesmo esse trabalho que está sendo feito aí. Denilson, manda ver, meu filho. Valeu, Zé. Valeu, Zé. Obrigado. Só reforçar o que o Zé Paulo já falou, o Daniel também, é agradecer o Marco pela oportunidade de você trazer tanto conhecimento pra gente, cara. Imagina. Porque, porra, cara, é um prolongamento do Rup Talk, né, cara? Eu fico aqui vendo você, eu vendo e ouvindo você falar, puta, eu fico viajando, cara. E principalmente o quanto que eu tenho que estudar e o quanto que eu tenho que ouvir esses caras que sabem, né? Essa oportunidade a gente realmente ainda não pode perder. Nós estamos numa sexta-feira, cara, 11 horas da noite, estamos aqui. E, porra, eu tenho mais gás para ficar mais, talvez mais 2, 3 horas aqui. Então é muito legal, cara. E você sabe que a gente tá junto, né, meu? Eu já falei isso pra você, viu? A gente Sim. partilha praticamente das mesmas ideias, tá? E foi muito legal tá participando aqui, tá te ouvindo, cara. Você sabe que para você, para mim, isso é o concurso, como o Zé falou. Parabéns pela apresentação, cara. E Obrigado. parabéns ao Adair, né, pela organização do evento aí. Muito legal, viu, Adair? Eu só fiquei com uma dúvida, que fazer uma provocação para Adair, dessa questão da formação, e você que trabalha no meio, para onde que estão indo esses caras que estão sendo formados, cara? Porque assim, esses meninos que estão sendo formados, eles estão indo para onde, cara? É só isso que eu fiquei indignado. Posso falar que nos últimos 8 anos que eu estou trabalhando com basquete na universidade, 4, 5 pessoas que tiveram interesse em ir para o basquete. E a maioria é tudo personal, academia, estética, é, e gestão também. Bastante gente indo para gestão. É, é triste. Marquinhos, um abraço, cara. Fica com Deus. Valeu, obrigado. Adair, não, só espero que vocês tenham entendido a minha linha de, de pensamento sobre aquela figura de as pedras no meio do caminho que a gente tem que superar, né? E que no ministério é uma pedra bem grande, bem difícil, mas para a gente começar a formatar grupos de estudo realmente e querer um algo a mais, só depende de nós. Alguém mais vai falar, pessoal? Acho que não, né? Pessoal, então, gostaria de agradecer ao Marco, né? Um cara que eu falei pro Marco que eu vi o Marco em 98, mas não era o Marco, cara. Falei, eu vi você lá no Amistoso, lá em Sorocaba, mas não era ele, acho que era um sósia dele. E agradecer a ele por todo esse carisma, né? Essa pessoa aí que, não sei, o Marco tem um negócio muito, uma energia muito boa. Eu queria também agradecer as pessoas que eu conheço já há algum tempo aqui, né? É, o Danielzão aí, queria agradecer também o Vandinho, cara. O Vandinho foi um cara que trouxe tanto conhecimento, né? E sempre tá aí nos movimentos, né? O Rup Talk lá, e ele sempre falando de basquete, palestra. Então, assim, em nome da RIB, né? Eu queria dizer que vocês
assim como o Vandinho e outros, o Marco Sharp como nosso pai aí, vem transmitindo muito conhecimento para a gente e vocês não podem parar, né? Porque vocês aí de alguma certa forma são nossos espelhos e assim eu saio hoje de uma noite muito feliz, muito conhecimento. Em nome da RIB eu agradeço. Obrigado, Legal. Adair. E, coach, parabéns aí pela palestra. Show de bola. Obrigado. Eu não falei sobre X e Os, né? Mas a minha preocupação diária é sobre capacitar professores. Essa é uma preocupação minha diária. Então, esse assunto, essa pergunta que vale US$ 1 milhão, infelizmente eu não tenho a resposta, mas eu tentei mostrar que são caminhos com muitas pedras, entendeu? Mas a gente tem que lutar, pessoal. Se a gente não lutar, a gente não vai virar a chave, não vai virar, infelizmente. O basquete no resto do mundo tá, tá numa rotação aceleradíssima. Nós estamos ficando muito para trás. Nós estamos ficando muito para trás, sabe? E é muito preocupante. E o que mais me preocupa é que nenhum dirigente dá um passo à frente, sabe? Isso é muito preocupante, cara. Entendeu? Mas, Tá. historicamente, aquilo que eu falei, nunca deram esse passo à frente. Nunca deram. Mas só que a gente nunca teve tão no fundo do poço. E agora essa nossa geração de 18 anos conseguiu alguns resultados bacanas. É, parece que está tudo certo, a gente achou o caminho e não é assim. Esse grupo, eu acho que 9 ou 10 estão fora do Brasil trabalhando, beleza. E não podemos esquecer que há 2 anos atrás, a geração de 17, de 2 anos atrás, nós deixamos de ir para um campeonato mundial que a gente perdeu para Belize, exatamente há 2 anos atrás. Então, assim, não é porque essa geração deu certo que está tudo em ordem, não está, não está. Não está porque eu vou nas quadras ver o trabalho de categorias menores. E tá muito feio o negócio. Então, beleza. Marco, vou pausar aqui a gravação e vou encerrar aqui, tá bom?